Minha tela está compartilhada, pessoal, que eu não estou vendo mais o chat agora. Tá compartilhado. Isso. Tá sim, Sim? sim. Beleza. Bom, pessoal, bom dia. Então, estamos começando a nossa terceira aula síncrona, né, de matemática financeira. Eu sou a professora Denise, sou a responsável pela disciplina. Hoje a gente vai estar aqui fazendo essa aula, tá? Está presente eu, o professor Wilton e o professor Antônio. E a gente vai falar um pouquinho sobre as quatro, deixa eu passar aqui, sobre a unidade 9. Eu vou falar um pouquinho sobre a unidade 9, o professor Antônio sobre a unidade 10 e o professor Wilton sobre as unidades, deixa eu ver se eu consigo descer aqui, 11 e 12, tá? Então, essa é a aula do dia 7 de novembro, que a gente vai depois deixar lá para vocês assistirem. Dando um lembrete aqui também, né, para o pessoal que vai assistir essa aula ao longo dessa semana, não esquece que amanhã está começando a atividade avaliativa e não deixa de fazer, ela fica aberta durante uma semana e é muito importante porque contribui para a nota de vocês, tá? A gente já está caminhando aí para a etapa final, né? A gente já fez os dois fóruns avaliativos. Agora a gente vai fazer, vocês vão começar, tem essa semana, né? A partir de amanhã, abre a atividade avaliativa e depois a gente vai caminhar aí para o encerramento para poder fazer a prova final, a prova 2, né? Prova 2 ou a prova sub. Outra informação é que semana que vem a gente também vai ter uma outra live, né, que vai ser das unidades. Deixa eu passar aqui. Opa, eu sumi com. Aqui. Na semana que vem, gente, não tô sabendo passar aqui o meu. Aí. Semana que vem, então, a gente vai ter no dia 14 mais uma live, tá? Só que a da semana que vem não é no período da manhã. A semana que vem vai ser às 2 horas da tarde. E aí a gente vai, os professores desse, Anderson e Aderaldo, vão complementar aí as unidades, né? Unidade 13, 14, 15 e 16. A gente está fazendo um pouquinho antes da prova para dar tempo de todo mundo assistir os vídeos com calma e estudar com calma, tá bom? Então, a aula da semana que vem é totalmente diferente da aula de hoje. Então, é importante assistir as duas aulas. Então, vamos lá, gente. Vou começar aqui, então, na unidade, tá? Na unidade, tenho dificuldade para passar. Agora eu entendi. Para passar aqui o slide. Então, eu vou começar aqui com a unidade 9, tá? Análise de projetos. Eu sou a professora Denise, como eu já me apresentei para vocês. E eu não tenho, nesse semestre, eu não tenho nenhuma turma como mediadora, tá? Então, como em matemática financeira, eu sou somente a responsável pela disciplina mesmo. Bom, então eu separei aqui para vocês um trechinho da unidade 9 antes da gente fazer um exercício, só para a gente fazer aqui, dar uma relembrada no que era a unidade 9. A unidade 9 nossa era sobre análise de projetos e rendas variáveis, e o objetivo é meio que complementar o estudo de rendas que a gente finalizou lá na unidade 7 e 8, que já caiu na outra prova, né? Então, ele apresenta ali aquelas fórmulas das rendas postecipadas e antecipadas, que a gente já até viu nas unidades anteriores. Então, aqui a gente tem alguns exercícios para complementar esse entendimento. Aí eu peguei lá essas fórmulas aqui, lá da página da unidade 9, que mostram aqui fórmulas das rendas postecipadas, né? O que são rendas postecipadas? São rendas que iniciam ao término do primeiro período. Então, é importante essa informação, né? O que são rendas antecipadas e o que são rendas postecipadas. Então, a postecipada, né, vem do pós. Então, iniciam ao término do primeiro período. E aí, a gente tem ali apresentado para vocês as três fórmulas. Primeiro, para a gente calcular o valor futuro, se a gente souber a prestação, o PMT é a prestação, o I, né, a nossa taxa e o nosso prazo.
Depois a gente tem a fórmula do valor presente, né, sabendo as prestações, o prazo e a taxa. E, por fim, essa terceira fórmula aqui, ó, ela veio da segunda, tá? Vou pegar aqui a canetinha. Bom, então vamos lá. Essas fórmulas eu peguei lá da página 9. Eu acho que eu coloquei aqui no outro slide qual página que eu peguei. Ah, uma informação importante, gente, na prova, as fórmulas estão lá, tá? Para vocês. Ou tem ali fórmulas, ou elas estão no enunciado. Então, é importante que vocês leiam o enunciado com calma, porque algumas vezes as fórmulas são apresentadas durante o enunciado da prova. Ou, se não está no enunciado, logo abaixo da questão tem ali fórmulas, e aí a gente coloca as fórmulas para vocês. Ah, eu escrevi aqui, ó. Essa fórmula, ela está lá na página 4 da UA09. Essas três fórmulas. Bom, então eu separei aqui um exercício, dois exercícios para a gente entender melhor essa unidade. Então, o primeiro diz o seguinte, ó. Uma empresa de pequeno porte contratou um serviço de consultoria em marketing digital para impulsionar suas vendas online. O pagamento vai ser feito em três parcelas mensais iguais e consecutivas, de R$ 200, sem valor de entrada. Então, aqui, ó, já deu uma dica muito importante para a gente, ó, sem valor de entrada. O que significa isso? Então, que é uma renda postecipada. Não vou dar um valor na entrada, então vai começar a pagar após. Então, são três parcelas mensais iguais e consecutivas de R$ 200, sem valor de entrada. E ainda complementou aqui. A primeira parcela vence 30 dias após a assinatura do contrato. Então, tem duas informações dizendo que é uma série de pagamentos postecipados. Então, não está escrito a palavra postecipado, mas tem duas informações ali que nos levam a entender que é uma série postecipada. Então, não tem entrada, a primeira parcela vence em 30 dias. Nem precisava de tanta informação, mas já tem todas as informações. Sabendo que a taxa de juros negociada entre as partes é de 2% ao mês, em regime de capitalização composta, determine o valor presente do contrato na data da assinatura. Então, eu puxei aqui as fórmulas novamente, né, que eu mostrei para vocês anteriormente, e como ele quer saber o valor presente, ó, a gente vai para essa fórmula aqui, ó. Então, a gente quer calcular o valor presente, a gente tem o valor das prestações, que ele falou aqui que é R$ 200. Sabemos que a taxa é 2%, ó, 2% ao mês, e sabemos que são três parcelas mensais. Então, vamos lá. Eu peguei aqui as informações, ó. Então, são três prestações mensais, as prestações R$ 200, a taxa 2% ao mês, e a gente quer calcular o valor do PV. Então, peguei a fórmula aqui e vou substituir, tá? Essas informações. Então, vamos lá. Coloquei aqui no lugar do PMT o valor de 200, mais. No valor do I aqui, eu peguei a minha taxa, lembrando que eu tenho que tirar a porcentagem, né, para substituir aqui na minha fórmula. Então, eu dividi por 100, né? Então, deu 0,02 elevado a 3, porque são três prestações mensais, é o meu N, menos 1. Aqui embaixo, substitui o I novamente, né? Vezes 1 mais 0,02 elevado a 3. Eu fiz aqui bem devagarinho, tá? A única coisa que eu fiz mais rápido foi que eu já somei aqui, ó. 1 mais 0,02 dá 1,02. E aí, então, primeiro eu fiz essa parte, ó. Essa parte aqui, então, deu esse número aqui, ó, tá? Fiz bem, bem passo a passo para todo mundo entender certinho. É a mesma coisa aqui, ó, 1,02 já veio para esse valor aqui elevado a 3. Então, esse valor 1,061208 já é 1,02 elevado ao cubo. Elevado na calculadora científica é o chapeuzinho 3, tá?
Bom, depois a gente, então, agora a gente subtrai, né, esse 1,061208, subtraímos o 1, então tá aqui, ó, deu 0,061208, e aqui eu fiz a multiplicação, 0,02 vezes 1,061208, que deu esse número grandão aqui. Bom, depois eu dividi, tá? Aqui a gente podia, tanto faz, né? Eu podia ter multiplicado pelo 200 o numerador e depois dividido. Eu optei por dividir esses dois números aqui. Então, deu esse aqui, grandão, tá? E, por fim, eu multipliquei pelo valor da prestação lá, que era R$ 200, e cheguei aqui nesse valor, ó. Então, o valor presente encontrado foi 576,7766. Então, possivelmente ali numa resposta de provas, seriam duas casas depois da vírgula, então a gente arredondaria para 576,78, tá? Então, é isso. Passar aqui para o próximo. Qualquer coisa vocês podem comentar aí, tá? Bom, a questão 2, eu vou ler aqui para vocês primeiro. Um gerente de projetos de uma microempresa precisa de R$ 22.000 daqui a 12 meses para cobrir as despesas de uma participação em uma feira internacional. Por exemplo, com viagem, estande, material promocional. Para formar esse caixa, a empresa deposita mensalmente R$ 1.250 numa conta, a uma taxa de 4% ao mês, capitalização composta. Supondo que os depósitos são postecipados, então a gente já entendeu, né, o que que é postecipado, ocorre no final de cada mês, determine se a empresa terá acumulado o montante necessário ao final de 12 meses. Então, essas informações, pessoal, eu fui colocando em vermelho para a gente ver que são as informações que eu preciso para o nosso problema, tá? Então, vocês, quando estiverem resolvendo o exercício, pega um marca-texto, pega uma caneta colorida, vai riscando ali no texto de vocês as informações importantes, que está fornecendo para a gente resolver o exercício. Então, o gerente ele precisa de R$ 22.000 daqui a 12 meses. Então, ele precisa desse valor aí no futuro, em 12 meses. Então, para isso, ele vai depositar mensalmente a quantia de R$ 1.250, a uma taxa de 4% ao mês. Tá? Bom, então eu coloquei aqui, ó, coloquei uma linha do tempo aqui só para a gente entender. Então a pessoa vai depositando ali R$ 1.250. Então esses valores que a pessoa deposita são os valores depósitos mensais. Então a gente chama de PMT, que são as prestações ali que ele está colocando todo mês, né? Durante 12 meses, com uma taxa de 4% ao mês. Tá tudo certinho, né? 12 meses, taxa 4% ao mês. Então, eu vou substituir aqui na minha fórmula do valor futuro, né? Então, quanto será que a pessoa vai conseguir ter esse dinheiro? Então, vamos ver aqui. E aí, deixa eu só voltar um slide aqui. Isso, ele fala que a pessoa precisa ter R$ 22.000. Então, vamos ver se a pessoa realmente vai conseguir chegar nesse valor. Então, vamos lá, vou substituir aqui no lugar da prestação 1.250. A minha taxa, 4% ao mês, então eu vou colocar 0,04 e o meu prazo, 12 meses. Então, eu substituí aqui, ó, 1.250, 1 mais 0,04, que é a minha taxa, elevado, chapeuzinho da calculadora, a 12, menos 1, dividido pela taxa, que é 0,04. Aqui eu somei primeiro, tá? 1 mais 0,04. E agora sim eu vou elevar a 12, tá? Então, primeira
primeira conta que eu fiz foi essa aqui, que não precisava nem ter feito separado, porque essa é muito direta, né? Mas fiz aqui, agora eu vou elevar 1,04 a 12. Tá no próximo aqui meu. Tirar isso aqui. Então, ó, esse 1,04 elevado a 12 vai dar esse número grandão aqui, ó. 1,60, 10, 32, 219. Agora eu vou subtrair o 1 desse valor aqui, na próxima linha. Aqui. Então, esse valor grandão, menos o 1, deu esse valor aqui. Agora, na próxima conta aqui, eu multipliquei esse número grandão por 1.250. Estou fazendo bem passo a passo, tá? Se você já está com mais facilidade, mas eu aconselho a fazer devagarinho para a gente não errar, tá? Agora, então, a gente multiplica esse valor pelo 1.250 e depois eu dividi por 0,04. Na verdade, novamente aqui, aqui não ia fazer diferença, né? Eu poderia fazer 1.250 dividido por 0,04 e o resultado multiplicar por esse número grande. Eu optei, então, por fazer o 1.250 vezes esse aqui, 0,60, 10, 32, 219. O resultado está aqui. E, por fim, eu dividi pelo 0,04. E aí eu cheguei aqui ao valor de 18.782,25683. Então, como o enunciado, ele falava que era R$ 22.000, né? Vou voltar aqui, eu vou ter que voltar um por um. Aqui, ó. Então, como o enunciado falava que a pessoa precisava de R$ 22.000 para fazer isso, eu vou ver que não é possível. Então, com esses depósitos mensais de 1.250, eu não consigo chegar no R$ 22.000, tá? Então, se fosse lá uma opção na prova, né, da gente marcar o verdadeiro ou falso, a gente ia ver que não é possível, né? Então, ele não consegue, ele chegou ali em 18.782,26, se eu for aproximar. Não cheguei nos 22.000. Então, vamos fazer aqui um teste e vamos ver quanto que o gerente teria que economizar para que eu chegasse no valor que eu preciso, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei a outra fórmula que eu mostrei para vocês lá no começo, que veio é, lá da fórmula do valor futuro, né? Se vocês observarem, quando eu apresentei as fórmulas, eu apresentei lá do valor presente, do valor futuro e depois a fórmula da prestação. Então, aqui, ó, se a gente fizer um arranjo aqui nessa fórmula, e eu isolar o PMT, ó, eu vou passar o I para cá, multiplicando o valor futuro. Então, ele veio para cá, multiplicando. Tá aqui, ó. Tá? E tudo isso aqui, ó, 1 mais I elevado a N menos 1, eu vou passar aqui no denominador. Tá? Então, aqui está dividindo por 1 mais I elevado a N menos 1. E aí, agora, eu deixei em evidência as prestações. Então, eu vou calcular aqui com vocês para ver quanto que teria que ser a prestação que a pessoa ia depositar ali mensalmente para que ela consiga juntar os R$ 22.000 nesse esquema que ela quer aí, no prazo que ela quer e com a taxa que ela tem ali do banco, que ela está guardando o dinheiro dela. Então, vamos ver aqui, ó. Então, eu usei os mesmos valores, tá? No lugar do I, a gente substituiu por 0,04, que era o valor da taxa, de 4%. Eu quero economizar ali, o gerente quer economizar R$ 22.000, então, no lugar... opa, perdi aqui a canetinha, gente. No lugar do R$ 22.000, do valor futuro, eu coloquei o R$ 22.000, dividido 1 mais I, meu I é o 0,04, elevado a 12, menos 1. Então, eu estou usando as mesmas informações, tá? E aí, aqui acho que eu já coloquei o resultado direto, mas o que que eu fiz aqui primeiro? Primeiro, a gente faz aqui essa parte do denominador, 1,04 elevado a 12, então, põe o valor, subtrai o 1,
Aí eu guardo aí essa informação. Eu acho que essa parte eu fiz de uma vez. Então, seria 1,04 elevado a 12, anoto o valor, subtraio do 1, tá? E aí eu volto aqui, então, e depois e faço 0,04 vezes 22.000, dividido pelo valor que eu calculei aqui. Se caso a gente for colocar tudo de uma vez na calculadora, a gente tem que seguir aqui as sequências dos parênteses para a gente não errar, tá? Então, a gente faz devagarinho e chega aqui no valor de 1.464,147799, seria aproximadamente 1.464,15, né? Então, a pessoa tem que economizar, no mínimo, esse valor aí de 1.464, aproximadamente 15, para conseguir, dentro de 12 meses, numa taxa de 4% ao mês, acumular o valor de R$ 22.000. Tá certo, pessoal? Vou parar aqui, então, agora de compartilhar. Tá? E o professor Antônio vai. Alguém fez uma pergunta ali. Acho que eu já expliquei, não sei, vou falar aqui, Patrícia, mas então, o montante, eu fiz a conta para a gente ver se a gente ia conseguir juntar aquele valor. Aí a gente viu que não é possível juntar os R$ 22.000, e aí depois eu fiz a conta de novo, para a gente calcular quanto que seria que ser, então, a nossa prestação, para a gente conseguir juntar aqueles R$ 22.000. Ah, beleza. Tá joia, Patrícia. Excelente. Professor Antônio, então vai continuar aqui? Bom, então eu vou compartilhar meu material aqui. Um minuto. Então, bom dia a todos. Eu sou o professor Antônio Carlos. Tá? Atualmente, em matemática financeira, estou como mediador online de 3 turmas. Tá? E vou falar agora sobre o assunto da unidade de aprendizagem 10, que é taxa média e prazo médio. Tá? Aqui só uma definição, tá? Sobre taxa média e prazo médio, aqui aplicado. Vou colocar minha caneta aqui, que é mais fácil. Aplicado a descontos, tá? Mas a taxa média e o prazo médio eu posso aplicar também em juros simples. Então, a taxa média é a taxa com a qual se deve descontar um conjunto de títulos para se obter o mesmo desconto que seria obtido, tá? Caso esses títulos fossem descontados com suas respectivas taxas de desconto. Então, é que se tivesse todas as taxas, você vai usar uma taxa média aplicada ali nesses títulos, tá? E o prazo médio? O prazo médio é o prazo único com o qual se deve descontar um único título, conjunto de títulos, para se obter o mesmo desconto, que seria obtido caso os títulos fossem descontados com os respectivos prazos. Você pega os prazos e utiliza um prazo médio, tá? Então, tem aqui a fórmula, tá? Igual lá no material, tá? Então, taxa média no desconto. Tá? Então, estou mostrando aqui qual que é a fórmula da taxa média aplicada ao desconto. Então, a taxa média, eu chamei de ID aqui, barra, é a soma, tá, de todos os valores nominais que eu tenho, começa 1 até M, do valor nominal, vezes a taxa, vezes o N, que é o período, tá? Dividido pela soma aqui, do valor nominal, vezes o período. Tá? Então, como se fosse aqui, tem uma divisão, como se fosse uma média ponderada, você acaba tendo uns pesos, tá? Na ideia, mas se você está no numerador aqui, valor nominal, a taxa, o N, dividido
pela soma do valor nominal e a taxa. O prazo médio, tá? Igual a professora Denise falou, essas fórmulas, ou no enunciado, tá? Dentro do texto, ou com observação, vocês terão essas fórmulas. Então, o prazo médio eu chamei de TD, tá? É a somatória de 1 até K, o valor nominal vezes o N, dividido pela soma do valor nominal. Tá? Agora, aplicado a taxa de juros. Tá? A gente pode também calcular a taxa média nos juros simples. Porque agora a gente vai usar o capital aqui. Ó. Então, a taxa média vai ser a soma de todos os capitais a cada capital. O capital vezes a taxa vezes o período, dividido pelo capital vezes o período. E também tem a fórmula do prazo médio para juros simples, o TD, que é a soma do capital vezes o período dividido pelo capital. Se vocês olharem as duas fórmulas, tá, são iguais. O desconto que vai ter o V, tá, o valor nominal, aqui, ó, tá? O resto é igual, tá? O desconto vai ter sempre o V, tanto na taxa média quanto no prazo médio. Tá? E quando for utilizar em juros simples, vai ter o capital. Tá? Então, e a estrutura da fórmula é a mesma. Então, vamos aplicar essas fórmulas em dois exemplos. Tá? Então, primeiro aqui, ó, considerando os títulos seguintes. Então, ele deu aqui uma tabelinha com o valor nominal, a taxa de desconto de cada valor nominal, cada título e o prazo. Ele está perguntando qual a taxa média e o prazo médio. Então, vamos usar aqui, tá? Primeiro, a taxa média. Então, aqui está a fórmula, tá? A somatória de VK vezes IK vezes NK, dividido pelo valor nominal vezes o período. Então, nós temos aqui quatro títulos. Tá? Então, nós vamos somar quatro termos. Tá? Nós temos quatro valores nominais. Então, a primeira parte da fórmula aqui. O primeiro valor nominal, 15 mil, vezes a taxa. Tem que lembrar que a taxa tem que dividir por 100. Tá? Então, 6%, 0,06, vezes o prazo aqui, 3. O segundo valor nominal, 10 mil, vezes a taxa desse título aqui, valor nominal 0,065, vezes o período 4 meses. O terceiro, 18 mil, vezes 0,045, vezes 6. Tá? E o último valor nominal aqui do título, 12 mil, vezes a taxa 0,054, vezes 2. Dividido, a gente vai fazer só a multiplicação do valor nominal pelo prazo. Então, o primeiro, 15 mil vezes 3, ó, 15 mil, e o prazo, 6 meses. O segundo, 10 mil vezes 4. Terceiro, 18 mil vezes 6. E o quarto, 12 mil vezes 2. Tá? Então, aqui eu fiz passo a passo também. Tá? Ah, eu posso fazer direto? Pode. Mas tem que saber trabalhar com os parentes. Então, a primeira multiplicação deu 2.700. A segunda multiplicação, 2.600. A terceira multiplicação, 4.860. E a quarta multiplicação, 1.290. Dividido, também fiz aqui passo a passo, não fiz a divisão ainda. Então, ficou 45 mil, mais 40 mil, mais 108 mil, mais 24 mil. Então, aqui eu somei todo o numerador, tá? Então, deu 11.456. E o denominador deu 217 mil. Aí eu fiz a divisão. 11.456 dividido por 217 mil vai dar 0,0528. Como é taxa, a gente vai dar resposta em porcentagem. Então, eu vou multiplicar por 100 aqui. Então, a taxa média, tá, é de 5,28% ao mês. Tá? Então, calculamos a taxa média, tá, que é o item A aqui desse exercício. O item B, ele quer o prazo médio. Então, vamos colocar aqui a fórmula. A somatória do valor nominal vezes o N, dividido pela soma do valor nominal. Vamos colocar lá. Então, aqui, vou multiplicar 15 mil vezes 3, 10 mil vezes 4, 18 mil vezes 6, 12 mil vezes 2, dividido por 15 mil, que é o primeiro valor nominal, 10 mil, 18 mil e 12 mil. Tá?
Então, fazendo de novo passo a passo aqui, aí eu vou ter 45 mil, mais 40 mil, mais 108 mil, mais 24 mil. E o denominador, 55 mil. Então, calculando aqui, eu vou ter 217 mil dividido por 55 mil. Então, o prazo médio é 3,94 meses. Então, vai depender da resposta. Se for aqui em meses, tudo bem, mas ele pode dar a resposta em meses e dias. Então, você transforma esse 0,94 aqui, essa parte decimal, em dias. Então, esse número, 3,94 meses, é equivalente a 3 meses e 28 dias, mas a resposta pode estar em dias. Então, aí você transforma para 118 dias. Então, analisa quais as opções, qual que é a resposta, para você dar a resposta correta. Então, a primeira que está em meses, meses e dias, e somente em dias. Bom, esse é o primeiro exercício, para que ele usou a parte de taxa média e prazo médio em desconto. Agora, o segundo, ele está trabalhando com capitais. Então, qual que é o enunciado? Os capitais de 2.500, 3.500, 4.000 e 3.000 são aplicados a juros simples durante o prazo de 5 meses, tá? Então, todos esses capitais estão aplicados no mesmo prazo, de 5 meses. Tá? Então, o primeiro capital, 5 meses, o segundo, 5 meses, o terceiro, 5 meses, o quarto, 5 meses. As taxas mensais, o primeiro a 6%, o segundo 4%, o terceiro 3% e o quarto capital 1,5%, respectivamente. Obtém a taxa média mensal de aplicação desses capitais. Então, agora, tá, que eu falei, agora é a taxa média em relação ao juros simples. Então, é a forma que consta aqui o capital. Então, vamos lá. Então, o primeiro capital vezes a taxa vezes o período. Note que o período aqui é o mesmo, tá? Então, 2.500 vezes 0,06 vezes 5, mais 3.500 vezes 0,04 vezes 5, mais 4.000 vezes 0,03 vezes 5, mais 3.000 vezes 0,015 vezes 5, dividido por 2.500 vezes 5, 3.500 vezes 5, 4.500 vezes 5, 3.500 vezes 5. Tá? Então, a taxa média aqui, então o numerador ficou 750, que é a primeira multiplicação, mais 700, mais 600, mais 225, dividido por 65 mil. Então, aqui eu vou ter a resposta, aqui, essa divisão, 0,035, que é igual a 3,5% ao mês. Então, essa aqui é a taxa média referente a esses capitais aqui. E aqui só tem uma curiosidade, tá? Eu fiz passo a passo, mas o valor 5 aqui, tá? Se você colocar ele em evidência, ele é fator comum no numerador e no denominador. Então, se você colocar ele em evidência no numerador e no denominador, você pode cancelar, ele não vai, o resultado não entra, tá? Mas eu fiz passo a passo aqui, utilizando em cada termo o prazo de 5 meses. Tá bom? Então, eu tenho os dois exercícios que eu preparei, tá? Da unidade 10, taxa média e prazo médio. Obrigada, professor Antônio. O professor Wilton agora vai continuar para a gente. Perfeito, então, pessoal. Bom dia para todos. Para quem eventualmente não estiver online, né, mas estiver assistindo depois no modo gravado, eu também espero e desejo aí que a aula seja bastante produtiva e positiva para vocês, tá bom? Então, vou aqui compartilhar. Tudo certo aí, pessoal? Então, pessoal, eu me chamo Wilton. A minha formação foi em matemática, com licenciatura. A partir do momento que eu terminei a faculdade, eu fiz o mestrado na Faculdade de Educação, dentro de uma área chamada Educação Matemática. E eu sou professor desde 1994, tanto no fundamental quanto no médio. E no atual momento, apenas no ensino superior. E hoje eu estou na FATEC de Itu. Já fui professor também da FATEC de Indaiatuba. Hoje apenas em uma das FATECs.
Bom, pessoal, um dos assuntos que eu vou falar para vocês é da chamada renda perpétua ou renda infinita, que é, na verdade, a situação dos sonhos de todo mundo, né? Poder chegar numa situação no futuro onde a gente possa, como é dito popularmente, viver de renda, né? Antes de eu falar das fórmulas propriamente ditas e de um exercício que eu preparei para vocês, eu faço um convite aí para a gente pensar numa seguinte situação, né? Que eu acho que vai ilustrar bem aquilo que a gente está buscando. Vamos imaginar que a gente tem um investimento de 100 mil reais com uma taxa de 2% ao mês. Se a gente olhar lá no nosso aplicativo do banco, perguntar para o gerente, né, depois de um mês, ele vai nos dizer que nós vamos ter juros aí de 2 mil reais. Ora, se a gente retirar mais do que 2 mil reais, e aí, por exemplo, eu coloquei o valor de 3 mil, o valor restante vai ser menos do que 100 mil reais, né? De novo, nesse exemplo, a gente teria 99 mil reais no banco. Isso significa que o 99 mil reais a 2% ao mês vai render um valor de juros, né? Vai ser um valor menor do que 2 mil reais. Em contrapartida, se eu ou não retirar nada, né? Ou fizer uma retirada que não chegue aos 2 mil reais, por exemplo, se eu retirar apenas 1.000, vai sobrar para mim lá 101 mil, né? Enfim, mais do que 100 mil reais. E isso vai ter como consequência a geração de juros num valor acima de 2 mil reais. Agora, se eu, digamos, sacar, né, ou gastar exatamente os 2 mil reais de juros, eu volto a ter, então, 100 mil reais. Vamos pensar que isso daí pode ser feito, então, de um modo infinito, né? Eu deixo 100 mil reais, taxa de 2%, esse valor aplicado vai render para mim 2 mil. Se eu sacar esses 2 mil, o meu saldo volta a ser 100 mil reais, que mais uma vez, com taxa de 2%, vai gerar outra quantia igual a 2 mil, que eu posso sacar novamente, voltando a ter 100 mil, que vai gerar mais uma vez os 2 mil reais de juros. Então, se eu fizer esse processo de estar sempre retirando o valor exato dos juros, aquele capital que eu coloquei em primeiro lugar, ele vai ser sempre o inicial de cada mês na sequência. E aí, dessa maneira, eu consigo ter uma renda que vai ser perpétua, sempre com referência, no caso desse exemplo aí, com os 2 mil reais. Então veja como, de alguma maneira, também a nossa intuição pode falar mais alta em exercícios como esse. Tá bom? Bom, pessoal, a professora Denise falou de um exemplo lá que envolvia a parte das parcelas, né, de modo postecipado. Ela ilustrou também como seria a situação, né, para a gente refletir se fosse o modo antecipado. Então aqui também vale a mesma coisa, tem o modo postecipado, tem o modo antecipado. Perfeito? Onde a gente está enxergando R aí, é uma referência à palavra rendimento, mas numa comparação, a gente poderia pensar como se fosse o nosso PMT dentro ali dos pagamentos parcelados, tá bom? Então seria uma parcela que a gente poderia, digamos, usufruir dela, né, de modo contínuo, de modo perpétuo. Então, para a renda postecipada, a gente tem essa fórmula que está aí no nosso slide, e o da antecipada muito parecido, só que na parte do numerador, a gente vai ter uma multiplicação por aquele parênteses 1 mais i, que aparece em diversas fórmulas envolvendo juros compostos. Bom, pessoal, no caso da postecipada, eu vou aproveitar o exemplo que a gente tinha falado, tá bom? Então, se a gente pensar na fórmula que eu tinha apresentado no slide anterior, eu vou pegar o i, né, que de um lado está dividindo, eu posso passar ele para o outro lado, sempre invertendo a operação, então ele deixa de dividir e passa a multiplicar. Então, uma outra maneira de interpretar a fórmula é lá o PV vezes o i, né, que vai acabar determinando para a gente
a renda que nós queremos. E como a gente viu então no exemplo anterior, se eu fizer lá o 2% de 100 mil reais, eu vou obter os 2 mil que eu consigo de renda perpétua. Eu criei na sequência, pessoal, uma estrutura na linha de um exercício, dessa vez colocando a antecipada. Então, pessoal, se a gente imaginar agora uma taxa de 1% ao mês, né? Qual a quantia? Criei um personagem, né, chamado Renato, que ele deve aplicar, de modo que ele venha a ter, então, de maneira garantida, uma renda perpétua, né, ou uma renda infinita, de 5 mil reais por mês. E ele quer de modo antecipado, ou seja, ele está fazendo as contas, né, mas ele quer que já caia 5 mil reais na conta dele a partir do momento que ele fizer essa organização financeira. Tá? Ele não quer esperar um mês para abocanhar os primeiros 5 mil reais. Então, eu vou usar a fórmula que eu tinha apresentado anteriormente, né? Os 5 mil é o que a pessoa deseja de renda, depois 1 mais a taxa, né? Que seria, na verdade, 100% mais a taxa, dividido pelo I. Eu preferi, pessoal, fazer a divisão primeiro, tá? Então, se você fizer lá os 5 mil dividido pelo 0,01, você vai achar o valor de 500 mil reais. E aí depois, na sequência, eu vou multiplicar pelo 1,01. Por que eu preferi fazer desse jeito? Porque aí vale, então, a penúltima frase aí desse slide, né? Se eu estivesse pensando, né, ou o Renato aí, que é nosso personagem, né, se ele estivesse pensando no modo postecipado, a resposta já estaria pronta, que seria os 500 mil reais. Como ele quer receber isso antecipadamente, então tem esse fator aí de multiplicação, que é o 1,01, que no caso vai gerar, então, os 505 mil. Veja que dá para você pensar o seguinte, né? Então, se fosse o postecipado, era 500 mil, deixando lá para o Renato 5 mil por mês. Como ele quer já de cara ter direito a esses 5 mil reais, dentro da engenharia financeira dele, é razoável que o valor inicial, então, seja exatamente de 5 mil a mais do que seria se fosse no modo postecipado. Perfeito, pessoal? Cabe a mim também falar de uma outra operação que tem ficado cada vez mais popular no mercado. Era uma coisa que não era tão pensada assim, por exemplo, na década de 80, meados da década de 90, mas que já nesse século aqui é uma coisa que é bastante utilizada por empresas, que é a chamada operação de leasing. E aí eu vou então seguir aqui nos nossos slides, mostrando um exemplo que eu preparei para vocês. Bom, pessoal, eu procurei, dentro desse exemplo, duas coisas. Primeiro, seguir um certo padrão, uma certa estrutura que é apresentada no nosso material. Mas essa escolha não se deu apenas para ser na linha do material, né? Essa escolha também se deu porque o padrão de enunciado que a gente tem lá nas nossas unidades eu acho bastante completo. E quanto mais completo é o enunciado, melhor para a gente compreender, melhor para a gente saber encaixar os valores também de maneira correta. Então aqui a gente vai imaginar que uma pessoa vai precisar de uma máquina. Essa máquina tem um valor de 400 mil reais. E ela vai fazer essa operação, então, via leasing, ok? E depois, então, de 24 meses, vai existir lá dentro do contrato um valor residual, que eu também destaquei aí na cor vermelha, que vai ser de 15%. Outra coisa que a gente está admitindo nesse exercício é que a taxa é de 1% ao mês. E aí a nossa missão, digamos, né, é calcular o valor das prestações mensais. Perfeito? Eu vou adotar então o PV, né, que é o valor original da máquina, como sendo 400 mil. O número de parcelas vai coincidir com o N. O 1% ao mês eu fiz a divisão, né, por 100, então vou usar no lugar do I o 0,01. E também fiz a divisão do número 15 pelo número 100.
e vou encaixar depois na fórmula o valor residual aí como sendo 0,15. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. A gente tem uma fórmula aí que num primeiro momento parece trabalhosa, né? Mas acho que um dos segredos é fazer passo a passo. Note que os outros colegas aqui também tomaram esse cuidado, né? Acho que é um recurso que todo professor pensa, né, do ponto de vista didático. Quanto mais detalhadamente a gente fizer, melhor. Então, por exemplo, você que está usando a científica, embora a calculadora aceitaria a tentativa de eu jogar essa fórmula inteira nela, eu acho que isso daí seria a gente pedir para arrumar problema, tá? Então, quanto mais detalhadamente, mais passo a passo a gente fizer, melhor. Existem dois colchetes aí, né, ou dois pares, né, de colchetes, que eu preferi trabalhar com cores diferentes. Vocês vão ver que, inclusive, eu sigo esse padrão de cores no slide seguinte. Então, dentro do primeiro colchete ali, eu tenho o PV e depois uma subtração envolvendo o mesmo PV, o valor residual, etc. E ao lado uma multiplicação, o famoso 1 mais i elevado a n, né? Aquele termo que aparece sempre lá nas fórmulas de juros compostos, uma vez multiplicado por i, outra vez a gente subtraindo 1. Então, num deles, né, por uma questão didática, eu vou trabalhar com uma cor, que eu adotei como vermelho, o outro colchete com a cor azul, e aí para o slide seguinte eu detalho essas contas. Muito bem, pessoal. Então, no que seria o equivalente ali ao primeiro par de colchetes, né? Eu preferi resolver, digamos, aquela conta envolvendo a multiplicação e a divisão e a potência, enfim, no primeiro lugar, para deixar a subtração por último. Perfeito? Então, faço lá o meu 400 mil vezes o valor residual, que é a parte de cima da fração, gerando 60 mil reais. Depois, na parte de baixo, vou fazer 1,01 elevado a 24. Também já foi comentado aqui que na calculadora científica é a tecla do chapeuzinho. Note que esse número vai aparecer bastante também no outro par de colchetes. Então, o resultado aí, 1,269734, é um resultado que a gente vai ver várias vezes. Lembrando, pessoal, quanto mais casas decimais, melhor, ok? Eu sempre procuro usar 5 ou 6 casas, que eu acho que vale a pena, para não gerar uma diferença muito significativa em termos de arredondamento. Perfeito? De posse desses dois números, eu vou basicamente encaminhar o final da resolução dessa primeira estrutura aí de colchetes, né? Eu vou fazer o 400 mil menos o resultado da divisão. Então, a parte de cima, 60 mil, a parte de baixo, 1,26 e mais as outras casas. Se a gente fizer essa divisão, 47.253, e mais uma vez eu procurei exagerar um pouquinho no número de casas decimais, coloquei lá 5 casas, tá bem? A última conta, né, deixei de propósito, que seria teoricamente a conta mais simples, fazendo a subtração então e anotando 352.746,0082. Para você que está assistindo a aula agora, você pode tentar fazer simultaneamente, né, essas contas, ou de novo, lembre-se que depois a gente vai postar isso, né? Então a sugestão que eu dou é que você depois faça com calma, né, exatamente esses passos que eu estou fazendo. Para o segundo par de colchetes, que anteriormente eu tinha destacado na cor azul, eu sigo com esse padrão de cores, lembrando que o 1 mais i elevado a n, como eu tinha falado anteriormente, vai aparecer outra vez, tá? Então, dessa vez eu pego aquele valor e multiplico por 0,01, que vai ser a parte de cima, né, da fração. Então, eu obtenho 0,012697, teria as outras casas, né, que seria o 3 e o 4. E na parte de baixo eu simplesmente vou pegar aquele mesmo número e vou tirar uma unidade. Então, ao invés de eu ter 1, alguma coisa, eu passo a ter 0, alguma coisa. Esse alguma coisa, claro, é a parte decimal que a gente já tinha calculado. Faço a divisão como está indicado, né? E obtenho, então, o número
0,047072. Então vejam, o primeiro par de colchetes resolvido ali na parte de cima na cor vermelha, o segundo par resolvido ali na parte de baixo na cor azul, mas a fórmula indicava que para a gente chegar lá no valor das prestações, a gente precisava multiplicar esses dois números. Então aí eu finalizo, né, fazendo vermelho vezes azul, né, ou seja, o primeiro par de colchetes vezes o segundo, e obtenho o valor de 16.604,46. Eu quero só aproveitar, pessoal, e fazer uma orientação para quem eventualmente tem a HP12C, tá bom? É a minoria, né, dos estudantes. Então, falando aqui para a maioria, é essa história que eu comentei com vocês, e usar a calculadora científica fazendo bem com calma mesmo, bem passo a passo, tá? Agora, se você tem a HP12C, ou se você quiser usar aquilo que o pessoal chama de emulador, né, que tem disponível na internet, e quiser fazer um teste, conhecer um pouquinho da máquina, fica aqui também uma sugestão. Tem uma coisa importante, pessoal, o valor que eu desejo, né, o valor que é pedido, ele tem que ser a última tecla apertada, por isso que vai ser aí o PMT. E para os valores de PV e FV, como são valores monetários, aí eles têm que ter sinais trocados. Para eu mudar o sinal, eu vou apertar uma tecla chamada CHS. Então, na HP12C, eu fico assim com o 1, né, sendo a taxa, o 24 sendo o N, o 400 mil sendo o PV, que a gente já tinha visto isso, né, no desenrolar do exercício. O meu valor residual, que eu vou alimentar a máquina como sendo o FV, então eu faço 15% de 400 mil, que é a conta que a gente tinha feito, só que antes de apertar a tecla FV propriamente, eu aperto a tecla CHS, que é para mudar o sinal. E aí eu aperto a tecla PMT. Cabe uma última observação, vai dar uma diferença pequenininha, tá, pessoal? Que é por causa dos arredondamentos aí que a gente fez. Perfeito, gente. Eu espero que tenha sido bem ilustrativo aí para vocês. Tanto eu quanto os colegas, a gente sempre faz com o maior capricho possível aí, sempre pensando em recursos didáticos e tudo mais. Obrigada, professor Wilton, professor Antônio. Eu que Muito agradeço. obrigada Eu que agradeço a participação. pela aula. Agradeço às alunas que estão aqui com a gente agora. É um horário difícil, né? Então a gente entende que muita gente não consegue assistir, mas o pessoal assiste a gravação depois, né? Que a gente preparou aí com muito carinho para auxiliar vocês nos estudos. Depois eu vou compartilhar o material, o link, né? Vou subir lá o vídeo no YouTube, vou mandar para os professores, para eles enviarem para vocês. Eu acho que eu só vou compartilhar também aqui a minha tela, só para mostrar também para os alunos, pode ser que tenha gente que não saiba. Vou compartilhar minha tela com vocês, só para mostrar o seguinte. Deixa eu ir lá na matemática financeira. Lá na pastinha mídias, a gente tem, eu coloco aqui também, ó, todos os encontros que a gente já fez. E então, quem tiver tempo, é interessante assistir. Ó, aqui nós temos o do dia 26/9, os professores mandaram, temos o do dia 13/10, eu vou colocar aqui também. Então, só assim, caso a pessoa queira também assistir um antigo, né? Olha, a gente começou a fazer faz tempo, então a gente tem lá de 2023, 2025, enfim, tem outros aqui que se vocês quiserem assistir também, às vezes as pessoas não sabem aonde está. Então tá lá na pastinha mídias, e aí a gente tem outras mídias embaixo aqui, que são mídias da matéria, né? Se nós clicarmos aqui no segundo bimestre, a gente tem ali da parte 2, tá? Eu coloquei os encontros que a gente fez dentro do primeiro bimestre. Aqui também está a correção da prova 1 e da prova 1 sub.
E depois também a gente vai ter, mas acho que os professores já avisaram vocês. E depois, mais para frente, a gente vai ter também a correção da P2 e da P2 Sub. Tá certo, pessoal? Abri aqui só para mostrar, porque tem gente que não sabe que tem ali também, que tá tudo ali compartilhado com vocês. Pessoal, então, alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, legal. A Ana Carolina está falando aqui que ela também assiste e ajuda muito. Então, porque são diferentes. A gente vem fazendo isso já há um tempo e a gente modifica os exercícios. Então, é legal que vocês assistam as antigas, porque são exercícios diferentes. Então, tem muita coisa, né? Na verdade, dá para escolher qual que vocês querem assistir, tá certo? Bom, pessoal, vou parar então a gravação. Agradeço a presença das meninas que conseguiram assistir e depois o pessoal que vai assistir em casa. Não esquecendo, então, que a partir de amanhã a atividade avaliativa vai estar aberta. Não deixem para a última hora, porque às vezes acontecem imprevistos, né? Às vezes a internet cai, às vezes a gente tem um atraso no trabalho, não consegue chegar a tempo. Então, sempre bom fazer atividade com antecedência para a gente não perder o prazo da atividade, porque ela é muito importante para a nota de vocês. Tá certo? Então, eu vou parar aqui a gravação